Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Agradecidos a Jesus por mais uma noite de estudo nesta casa. Que possamos, nesses instantes, nos conectar aos nossos mentores, a todos aqueles que nos amparam nesse momento, para que as reflexões necessárias possam vir à tona. Muito bem, nos encontramos então na segunda aula do estudo do nosso livro No Mundo Maior. Semana passada nós estudamos o prefácio e hoje vamos comentar um pouco o capítulo 1, sendo que hoje nós vamos falar não sobre todo o capítulo, mas vamos falar uma parte e tecer alguns comentários, algumas reflexões que a gente tem feito sobre o livro. E eu queria perguntar uma coisa: quem é que estudou em casa o livro da semana passada para essa semana? Levanta a mão. Ah, pessoal, olha lá, hein? Muito bem, é um convite, na verdade, de extrema importância, a gente poder, ao final da aula, nós temos essa oportunidade, seja no dia de hoje, nos próximos dias, mas de ler o capítulo e, se possível, ler o capítulo também anteriormente à aula. Isso ajuda muito no nosso aprendizado. Bom, comentamos na aula anterior sobre a jornada evolutiva, era o tema, título do prefácio. Algumas recapitulações para que a gente possa, para aqueles que não leram o capítulo, nós vamos facilitar aqui um pouco. Bom, nós abordamos a questão e vimos que o espírito encarnado é um viajor. Lembram daquela imagem, que a nossa existência é como se fosse uma viagem, com um ponto de partida e com um ponto final, do ponto de vista físico, é claro, entendendo a nossa transitoriedade na vida física. Carregamos nossa bagagem de luz e de sombras. Discutimos sobre o que é a morte do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, o que acontece depois da mesma, que fatores contribuem para esse processo. Então Emmanuel, no prefácio, aborda en passant essas questões e ao mesmo tempo se aprofunda do ponto de vista moral e do ponto de vista de aprendizado que nós podemos retirar desses comentários. Recorda-nos sobre o propósito da nossa existência. Todas as obras de André Luiz, não só essa, mas todas, fala de um mundo espiritual próximo a nós. Também fala de seres imperfeitos que, pelo esforço próprio e pelas aquisições dos valores morais e prática do bem, encontram possibilidades de dar saltos importantes na tomada de consciência e consequente evolução. Então esses foram alguns dos tópicos que nós abordamos na aula anterior. E o capítulo 1 tem como título Entre os Dois Planos. E eu acredito que ao final dessa aula nós vamos compreender melhor o porquê desse título. Ele começa o capítulo da seguinte forma, narrando da seguinte forma: esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, cúmulos, um tipo de nuvem, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ele está narrando o local onde ele se encontra e o que ele tem observado naquele momento. Então ele está em meio a uma paisagem. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases voaçante. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. O André Luiz ele está em êxtase.
Ele está contemplando aquele momento e está fazendo uma meditação, né? Uma meditação que chega a certo ponto dele, né, refletir sobre, puxa, estamos protegidos aqui. Olha como o Pai nos protege, olha como o Pai nos ama. Olha que oportunidade que nós temos ao encarnarmos, né, de forma a vivenciar praticamente um educandário, um local onde se aprende. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno. Então era um período de final da tarde, início da noite, né? E essa era a paisagem que ele contemplava. Que ele criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. Veja como ele está extremamente feliz, né? Extremamente contemplativo nesse momento. E aí ele vai tecer algumas reflexões sobre a lua, né? Quer dizer, ele vai tecer algumas reflexões ao observar a lua. O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Sob a lua, né, aparentemente impermanente, várias civilizações, várias reencarnações nós vivenciamos, né? E aí quantos aprendizados, quantas vivências, quantos percalços, quantos erros. Mas ele faz a reflexão de que mesmo ao longo do nosso desenvolvimento, das nossas reencarnações, talvez ele lembre da lua e imagina a figura, obviamente, de um Deus que se mantém sereno, que se mantém harmonioso, que tem as suas leis que são imutáveis. Olha que figura significativa. Aquela mesma lâmpada, a lua, suspensa, clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. A lua podia contar uma grande história, né? Presenciava todos os dias, a longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Não era aquele momento de paz, né? E vamos lembrar que a paz exterior, na verdade, ela reflete a paz interior de cada um de nós, né? Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre, através da reencarnação. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina, da divina lei. A região do encontro está próxima, disse a ele o assistente calderário, que interrompeu a meditação que André Luiz fazia naquele momento. Então aparece o outro personagem da narrativa. O aviso dado a André Luiz pelo calderário fez com que André Luiz sentisse o trabalho, sentia a responsabilidade daquele momento. Porque ao mesmo tempo que ele estava ali meditando, contemplando, ele também tinha a ciência do compromisso e o motivo pelo qual ele está ali. Se a gente fizer uma analogia junto à nossa encarnação, vamos dizer que nós temos um momento, ou os momentos onde nós realizamos as nossas tarefas do dia a dia, e à medida em que vamos realizando, nós deveríamos também
ter a reflexão sobre a possibilidade do nosso aperfeiçoamento espiritual. Também poderíamos dizer que, ao mesmo tempo em que nós gozamos dos prazeres da carne, das possibilidades que nós temos ao viajarmos, ao contemplarmos a natureza, ao desempenharmos qualquer atividade de lazer, também somos chamados ao trabalho não só material, mas a esse trabalho íntimo, que é o trabalho que o Cristo nos convida, ao trabalho da renovação, do servir. Então, o aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava sobretudo que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Ninguém viaja sem objetivo. Ninguém estadia nessa encarnação sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Então, Eusébio era o instrutor. Do ponto de vista hierárquico, era quem coordenava os trabalhos. Tinha como assistente o calderaro. E André Luiz tinha a oportunidade, nesses instantes, como nós vamos ver, de experienciar dentro desse trabalho já realizado por Eusébio e por Calderaro, que nós vamos ver em breves instantes. Bom, eu lembro que algumas vezes o Maida, a doutora Marlene e tantos outros, em suas falas, sempre destacaram a importância e a figura que cada instrutor, que cada assistente tem dentro das obras de André Luiz. E é baseado nisso que nós vamos fazer algumas reflexões sobre o benfeitor Eusébio. Nós vamos fazer um paralelo com o homem de bem. Eusébio dedicara-se ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos no plano superior. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Então, veja que ele realmente era um abnegado e muito reconhecido no plano superior, junto aos seus, porque ele realmente renunciara a muitas possibilidades, em termos de talvez assumir outros compromissos, considerados talvez maiores no plano superior, mais nobres, e na verdade, como nós vamos ver, ele se dedica a uma tarefa que talvez para a grande maioria de nós seria muito árdua. Superintendente de prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então ele coordenava, ele superintendia uma organização de assistência à zona intermediária. Que zona intermediária era essa? Era que assistia a encarnados e desencarnados. E nós vamos ver que ele atendia também e ele prestava assistência àqueles que durante o sono físico, ou seja, aqueles que estavam encarnados, eles se dirigiam esses seres, se dirigiam ao plano de zona intermediária para ali aurir conhecimentos, e ter forças, ter conhecimentos, serem motivados para que pudessem trilhar os seus caminhos, em especial da própria espiritualização. Então atendia a encarnados e desencarnados. Muito bem. A enorme instituição regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Veja que o instrutor ele é dotado de paciência e de sabedoria. Então, o caminho da nossa espiritualização, ele passa pela aquisição da paciência e da sabedoria como virtude de nossa alma.
além do constante acúmulo de serviços complexos, não era tarefa simples não, era trabalho árduo. Encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Quer dizer, como os pequeninos, nós, não conseguiam ascender até ele para recolher as instruções, recolher as benesses, os aprendizados, enfim, os conhecimentos, ele, como benfeitor, vinha até a nós, talvez a uma casa espírita, a templos, a gente não sabe, talvez mais na frente na obra nós vamos descobrir, mas ele vinha assistir aos encarnados. André Luiz não conhecia pessoalmente. Nesse momento André Luiz não conhecia. E aí está aqui esse paralelo que a gente traz para a gente refletir um pouco. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá o item um homem de bem, considerado por alguns um dos trechos, uma das mensagens ou um dos escritos mais importantes talvez dentro do próprio Evangelho, sem desmerecendo nenhum outro. Mas é interessante que quando nós vamos ler esse trecho, nós vamos ver que o verdadeiro homem de bem, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus e em sua bondade, em sua justiça e sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Não são as características, em primeiro momento, do benfeitor, do instrutor Eusébio? Então veja que, na verdade, ele caminhou para conquistar, para exemplificar tudo isso que nós citamos, que está lá no Evangelho. Por isso ele é um instrutor. E como nós vimos, sempre trabalhando, sempre servindo. Então o verdadeiro homem de bem é aquele que serve sempre. É o que aproveita a todos os instantes da existência para não só aprender, mas para servir, para crescer, para evoluir. Ele é bom. O homem de bem, ele é bom, ele é humano. É benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Talvez nem tanto em relação a raças e crenças, até porque nós sabemos que preconceitos existem, sim, principalmente em relação à cor e à crença. Mas acredito que uma das tarefas mais árduas que nós temos é ver o nosso próximo como alguém como nós mesmos, que tem a luz e que tem as sombras, que tem as virtudes e que tem os defeitos. Mas o Eusébio serve de exemplo para a gente, Cabe a gente meditar um pouco sobre isso. E aí André Luiz vai falar sobre o Calderaro. Vamos ver o que ele tece de comentários sobre o Calderaro na narrativa. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação do Eusébio, de conformidade com o quadro hierárquico. Há uma hierarquia, há toda uma organização, uma disciplina, uma ordem. E a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados,
Então, o calderário, ele assistia aos encarnados. Era uma das tarefas que ele desempenhava. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Então veja que também Calderaro, ele apresenta características do homem de bem. Em um dos trechos dessa passagem do homem de bem, nós encontramos lá: se a ordem social, se a ordem em diversas instâncias, não vamos pensar só na ordem social aqui na vida terrena, mas vamos pensar na ordem em termos de evolução, em termos de moralidade. Se a ordem colocou os homens, os espíritos, sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. Porque todos são iguais perante Deus. Quer dizer, se nós somos responsáveis por alguém, se nós coordenamos, se nós chefiamos a família, se nós, dentro das nossas responsabilidades, se Deus coloca as pessoas para que a gente possa auxiliá-las, que possamos fazer isso com a maior bondade e benevolência. Não é fácil, né? Mas é uma oportunidade de aprendizado. Porque todos são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Quantas vezes somos convidados pelo nosso mentor? Quantas vezes fomos e ainda somos convidados pelo Cristo para que a gente possa cumprir com os nossos deveres? Não é verdade? E o que ele pede, o que Jesus pede de cada um de nós é que a gente possa cumprir conscienciosamente. E que dentro também da nossa vida terrena possamos cumprir com os nossos deveres, dentro da lei, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da família, da melhor forma possível. Com ética, com respeito, com amorosidade. Então, seguindo na narrativa, é interessante destacar a disposição ao trabalho apresentado por André Luiz. E é isso que nós vamos ler agora. Ele narra o seguinte, que dispondo de uma semana sem obrigações definidas, ele estava um pouco mais tranquilo. Dentre os encargos que me diziam respeito, ele tinha responsabilidades, ele tinha tarefas. Solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me a ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. Ou seja, ele coordenava, ele assistia uma outra equipe, ele tinha uma equipe de outras pessoas que trabalhavam junto com ele, só que essa equipe tinha se destinado a outras atividades. E André Luiz, que não era nada bobo, falou, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui, deixa eu sugar o máximo que eu conseguir para aprender aqui. Veja, isso traz uma reflexão para a gente, que nós vamos fazer a seguir, que é o aproveitamento do nosso tempo. O aproveitamento daquilo que a gente tem feito da nossa vida, tempo livre, aquilo que a gente se dedica, a que nós estamos nos dedicando. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção auxiliando-me os desejos. Mas aproveitou a oportunidade ali, vou trabalhar, vou aprender um pouco mais. E aí cabe essa reflexão, quer dizer, quais são as tarefas que nós estamos realizando? E se a gente pensar em tarefas, a gente poderia dizer a tarefa enquanto subsistência, as nossas profissões, as nossas atividades, a nossa necessidade de pagar conta, pagar o imposto de renda,
podemos compreender a tarefa, o trabalho, como transformação íntima, né? Como a busca de novos estágios de consciência. Também é uma tarefa. E aí tem a questão do tempo livre, que é como é que nós podemos aproveitar os nossos tempos livres, né? E aí eu fui buscar no livro Consciência e Mediunidade, que é um projeto do grupo, né, de Manuel Filomeno de Miranda, e que é muito interessante que dentro deste livro eu encontrei um comentário muito pertinente em relação ao aproveitamento do tempo livre, das tarefas, né? Isso tudo por essa vivência que André Luiz nos narra, né? E aí eu encontrei o seguinte, que o critério pela pessoa utilizado para administrar o tempo livre identifica o nível intelecto-moral e de consciência em que ele estagia. Esse grupo fez um estudo bastante detalhado também sobre as obras de Joana de Ângeles. É por aí que muitos heróis são revelados, aqueles que se permitem uma vida paralela, verdadeiramente sacrificial, dedicando a hora do cansaço para tarefas do voluntariado nas igrejas, nos centros espíritas, cursando escolas e universidades, em preparação para o futuro sem abdicarem do presente. Então veja que nós somos constantemente convidados a ocupar da melhor forma possível o nosso tempo livre. Isso não quer dizer que nós vamos nos furtar de, por exemplo, termos um momento com a nossa família, com os nossos amigos, num jantar, numa recepção em casa, numa viagem, né? Mas devemos pensar que muitas vezes gozamos de tanto tempo livre e que utilizamos esse tempo através da ociosidade. É isso que ele está querendo trazer aqui, é isso que ele está querendo dizer aqui, é o que ele está querendo instigar em cada um de nós. O movimento da alma em busca do Criador supõe aprendê-lo pela oração e externá-lo pelo trabalho e ação. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente está fazendo um movimento ao lermos, ao meditarmos, ao fazermos o Evangelho no Lar, ao fazer esse estudo, mas também somos convidados a externar, a vivenciar o trabalho, a ação, o serviço, em relação a, por exemplo, a pessoas que necessitam de um esclarecimento, de um apoio, que necessitam muitas vezes das necessidades, que necessitam das questões materiais, da subsistência básica, bem como também a nossa doação fluídica, né? Que nós sabemos que somos energia e que junto aos nossos mentores, aos benfeitores de uma casa de oração, podemos, através da imposição de mãos, do passe, também auxiliar os irmãos através do trabalho mediúnico e tantas outras formas de serviço. João, o evangelista, disse, né, meu pai trabalha até hoje e eu também. Olha o compromisso de João, olha o compromisso de Calderaro, olhem o compromisso de Eusébio, o compromisso de André Luiz. Todos trabalham, todos servem, né? Leon Tolstói, um escritor russo do século XIX, dizia, né, arar é orar, né? Também através do trabalho oramos, também nos ligamos a Deus, nos conectamos a Ele. E aí as tarefas de Calderaro eram muitas. Os casos não apresentavam continuidade substancial. Então, nesse trabalho de assistência que eles faziam, geralmente a grande maioria dos casos não era uma questão de acompanhamento, de segmento, era quase que um pronto-socorro, urgência e emergência, né? Os casos desdobravam-se e constituíam obra de improviso. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. Então havia todo um planejamento para executar aquela assistência.
No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Ou seja, nós não temos o controle de tudo na vida. Os problemas que surgem, eles estão ali para serem resolvidos, para pelo menos a gente tentar acolher, talvez dar um certo direcionamento, um esclarecimento, ou trabalhar em cima dele para que a gente saia daquela situação, né? Ou esclarecer e estimular para que o outro tenha força, tenha fé, tenha as características do homem de bem para enfrentar aquela situação. Não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. Havia a disciplina, né? A disciplina, olha a importância da disciplina. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Eram os infelizes, né? Eram aqueles que realmente estavam numa condição de grande provação, talvez de grande expiação, de grande desespero, de pouca falta de fé, de desesperança, né? Para isto, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, a compreensão dos pensamentos, o entendimento da personalidade, o papel que talvez aquele espírito já havia desempenhado em outras reencarnações, o meio social em que ele estava, como ele lidava com essas situações, né? Calderaro, então, o jogo das forças psíquicas com acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Mais uma vez, André Luiz destacando o papel da bondade no trabalho, na assistência, nos relacionamentos. E também a serenidade. Características essas que vão retratar a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Então André Luiz não fazia muito tempo que ele compartilhava da presença do Calderaro. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Lógico, estavam com o propósito de auxiliar, de aprender, de servir. Não ia ser diferente, não é? Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Então veja como muitas vezes nós nos aproximamos, seja de uma casa religiosa, seja dentro de outras organizações, e as verdadeiras tarefas, ou as tarefas que são dirigidas para o bem, precisa ter sintonia, precisa ter intimidade. Não é amizade e coleguismo. Intimidade é sintonia dos propósitos. Também não precisa pensar igual, mas tem harmonia, tem respeito, tem solidariedade. Se alguém precisar de algo, alguém que está pronto a auxiliar, a dialogar. Seguindo-lhe, pois, os passos afetuosamente de alma edificada na fraternidade e na confiança, vinha a reduzida distância de extenso parque, em plena natureza terrestre. Então ele está falando, agora ele vai voltar a falar daquela região onde eles se encontravam, né? Então, o ambiente em que eles se encontravam era da seguinte forma:
Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada, na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque, em plena natureza terrestre. Então, estavam em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se à maneira de sentinelas, adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando, em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis, à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Quer dizer, aonde eles estavam, aquela pessoa que talvez não tivesse a mediunidade de visão, não enxergaria que eles estavam ali reunidos. E não era pouca gente não, vocês vão ver mais para frente. Amigos de nossa esfera, os espíritos, atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé. Outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcatifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. É um ambiente extremamente bucólico, extremamente agradável, no findar do dia e no raiar da noite. Né? Quem que queria estar lá, levanta a mão. Todos nós. Pois é. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda. Então era uma reunião, não era só para católicos, não eram só para os evangélicos, não eram só para os budistas, não eram só para os espíritas. Eram todos aqueles que trabalhavam, né, se candidatavam aos serviços de vanguarda, independentemente da sua corrente religiosa. Né? Talvez aqueles que tinham a vontade de servir, de se melhorar, mas que também tinham as suas necessidades, né? Tinham as suas potencialidades ainda a serem trabalhadas. O assistente Calderaro esclareceu de pronto: a medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo aproveitamento. Eu não coloquei aqui, mas André Luiz questiona, mas não é para uma determinada categoria, né, de seres que têm uma determinada religião? Ele diz que não, que essa medida, que o propósito ali não era aconselhável isso, né? Haviam várias necessidades que precisavam ser atendidas, muitos espíritos encarnados que precisavam ser esclarecidos, e que para eles naquele momento a religião era o que pouco importava. Olha só que interessante. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, né, a diversidade de pensamentos, de crenças, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Me fez relembrar o que nós comentamos na aula anterior, né, sobre a questão do desencarne, lembra? Que nós comentamos que o acolhimento e o atendimento e o esclarecimento dos espíritos, né, que abandonam a vida física, ou que estão na vida física e que durante o sono físico tem o seu espírito liberto temporariamente, ligado parcialmente ao corpo físico, todos, né, eles precisavam de um acolhimento que era diferente. Porém, a necessidade aqui, né, era uma forma de encontrar um meio do caminho, um meio termo para se falar a todos, né? Porque havia grande oportunidade de aprendizado. E qual era o perfil daqueles que assistiriam à preleção? Então, André Luiz
coloca que haviam cerca de 1.200 pessoas naquele local, naquela paisagem bucólica. 80% eram de aprendizes do templo espiritualista. Nutriam fervorosa vontade de servir no plano divino. Ou seja, 20% aqui talvez, né, não tinham uma religião determinada, mas queriam aprender, eram homens de bem. Sim, perfeito, é isso mesmo. Tinham elevado potencial de virtudes, exemplificam boa vontade, né? Porém, tremem diante das tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias. Padecem desarmonia e angústias. Necessitam de amparo, pois dão testemunhos de diligência na obra espiritualizante. Então é a situação que muitos de nós nos encontramos. Ou todos nós, na verdade, né? Todos nós. Talvez a gente queira, né, aprender, queremos praticar o bem, ou se ainda não estamos nessa condição, então que façamos o propósito para tal. Mas temos as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas desarmonias, os nossos débitos, né? Mas cabe a gente persistir e trabalhar. Então, ele narra aqui as instituições de restauração de forças, que era também uma finalidade daquele trabalho, abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Então, aquele trabalho abria, né, raio de ação para atender a milhares de criaturas, encarnadas ou desencarnadas. A libertação pelo sono é um recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. Olha o papel do sono físico, né? Olha o papel do sono enquanto encarnados, né? E aí, dentro dessa reflexão, eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 41, que Kardec, junto com os Espíritos, né, vão trazer um esclarecimento melhor para nós, maior. Ele pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. Né? O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os espíritos. Então, toda noite nós entramos em contato mais direto com o mundo espiritual. Não é à toa que, né, um pensador antigo dizia, né, que a cada noite morremos um pouquinho, ou desencarnamos um pouco. Vamos lá, relembramos algumas coisas, temos o contato, né, com aqueles que são afins, realizamos atividades de acordo com os nossos objetivos, né? Depois a gente volta e continua o trabalho aqui. Já na questão 402, também alguns comentários sobre o efeito do sono. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Né? Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir e se renovar nas fontes do bem, para não falirem, eles que vêm instruir os outros. Então, no período do sono físico, nós temos a oportunidade de renovar as nossas energias, não só do ponto de vista biológico, mas também, se bem aproveitado, se a gente tiver um preparo adequado para esse período, nós também poderemos aurir conhecimentos,
nós poderemos encontrar, né, muitas vezes aqueles entes queridos que já desencarnaram, né, temos as orientações necessárias para que a gente possa atuar no campo físico da melhor forma possível. Né? O sono, então, é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperavam a grande libertação. A libertação final deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio, que é o retorno à vida espiritual. Então, o sono possibilita a cada um de nós oportunidades de progresso espiritual. A ampliação das faculdades psíquicas, né? E lá também encontramos saber que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Capacidade de compreensão, de aprendizado, ela se dilata. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Aqui alguns aspectos relacionados à mediunidade. O sono é treino para a desencarnação. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Logo, todo dia a gente tem a oportunidade de treinar o desapego e de não ter medo da morte física. Olha só. Pois é. E ele continua: que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aí ele para, reflete, naquele momento em que todos estão ali reunidos, ele fala: puxa vida, poderia ter aproveitado mais, hein? Ele está dando uma dica para cada um de nós, né? Momento de oportunidade, uma oportunidade de iluminação. Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Realmente estava ali quem tinha um propósito de aprender, de renovar as energias, de continuar, né, realizando as tarefas no bem. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Será que nós temos a real noção da importância do período do sono? Será que nós estamos nos preparando adequadamente para ele? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices, no esforço iluminativo? Caminhamos ou vamos permanecer estagnados? Calderaro, em resposta aos questionamentos de André Luiz, disse: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço e de evolução. A espiritualidade, os amigos espirituais, não vão forçar a nós a nada. Eles só esperam que, à medida em que nós estamos jornadeando aqui na Terra, e à medida em que nós vamos nos espiritualizando, tendo conhecimento, o que eles esperam de nós, assim como Cristo, como nosso Pai, que é todo poder e bondade, espera que a gente se aperfeiçoe, que a gente possa desatar os nós, né, que nos amarram a nós mesmos, né, quando nós vivenciamos as nossas vidas, muitas vezes apegados às questões materiais ou jungidos junto ao orgulho e à vaidade. O edifício da sociedade humana, em que o atual momento do mundo vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. É o tempo que nós estamos vivenciando hoje.
de intensas renovações, de conflitos, de situações que muitas vezes aos nossos olhos são consideradas como absurdas, mas são necessidades, né, de renovação no momento da humanidade em que nós nos encontramos. E não estamos sozinhos, estamos amparados. Certo, não te surpreenderá se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Então, vivemos na época onde temos muita inteligência, muito desenvolvimento tecnológico, mas o desenvolvimento dos nossos sentimentos ainda é muito parco. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Por quê? Porque as questões materiais, né, elas nos seduzem. E a gente se apega a elas. Grandes massas há séculos permanecem distanciadas da luz espiritual. Somos nós, distanciados dessa luz. A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. O tempo urge, né? Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. Então, por esse momento de transição que nós estamos vivenciando, os amigos da espiritualidade maior observam que cada vez mais nós estamos precisando dessa assistência. Não é à toa, por exemplo, que temos, e muitos talvez aqui já devem ter tido conhecimento, que tem havido um número muito grande de suicídios. Não é verdade? O Departamento de Saúde Mental da AME Brasil recentemente soltou um manual, né, que vocês podem acessar, ele é gratuito. Se você entrar na rede social, Facebook, ou colocar na própria internet, está lá o trabalho muito bem elaborado que esses amigos da AME Brasil realizaram, né, e destacando a importância da assistência espiritual, né. O acaso não opera prodígios, Calderaro continua. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou o olhar